Olá, gente! Que bom ter vocês aqui no nosso canal Caio Alemão. Muito obrigado por isso. Antes de começar o vídeo, gostaria muito de vocês derem uma olhada na sua inscrição aqui no canal, se ela continua, porque sempre leio nos comentários que muitas pessoas são colocadas fora. Quer dizer, é bom olhar sempre de novo se a escritura de vocês ainda é atualizada. Pois, gente, quem é que vai pagar a conta da pandemia? Essa vai ser a grande pergunta daqui para frente, no futuro, né? Se nós vamos ter um imposto novo para poder pagar esses bilhões de euros que estão sendo gastos, ou se vamos ter até uma certa expropriação. O produto interno bruto alemão diminuiu 5% em 2020, em comparação com 2019. Enquanto a França e a Itália sofreram quedas de 9,1%. E o Reino Unido chegou a 11,2%, de acordo com as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? São dados... São estimativas, tá, gente? Então, provavelmente, os dados, depois de um certo tempo, né, agora nós estamos em janeiro, os dados ainda vão subir. O número relativamente moderado para a Alemanha, por sua vez, reflete apenas as condições médias. Oculta uma ampla gama de perdas de renda pessoal. Por um lado, há funcionários que têm que temer por sua subsistência, incluindo em particular os trabalhadores autônomos no setor cultural e turístico, bem como na indústria hotelaria e restaurante. Por outro lado, há até mesmo vencedores na crise, como na indústria de transporte e no comércio online. A ajuda corona para empresas comerciais e profissionais representa o maior pacote de ajuda na história da República Federal da Alemanha. Além de doações, recapitalizações e empréstimos, há também garantias e avales que não necessariamente envolvem gastos. Entretanto, o ministro federal de Finanças está planejando novos empréstimos sem precedentes em tempo de paz. Normalmente a gente só conhece isso de outros tempos. Mas escutam só, mais de 1 em cada 3 euros do orçamento federal será financiado pela dívida em 2021, totalizando 180 bilhões dos 499 bilhões de euros nesse ano. Tais planos levantam questões de financiamento. O partido de esquerda está exigindo um imposto único sobre a riqueza com o objetivo de dar aos ricos uma parte justa do peso dos custos relacionados à corona. O partido SPD está discutindo uma taxa suplementar. Mas, mais precisamente, há esforços para realocar a sobretaxa de solidariedade em conformidade. Após um acordo anterior da coalização governante, a sobretaxa de solidariedade era abolida para 90% dos contribuidores a partir de 2021. Mas isso não deve se aplicar aos demais. Em vez disso, em consideração à corona, os 3,5% maiores contribuintes terão que pagar a sobretaxa de solidariedade permanentemente. Pois é, essa sobretaxa de solidariedade
foi colocada depois da unificação da Alemanha para poder, então, construir a parte oriental, a Alemanha Oriental, ajudar a construir como a infraestrutura, prédios, etc., para melhorar a parte Alemanha Oriental, né? O imposto sobre a fortuna e a taxa suplementar são os dois instrumentos que a lei fundamental atribui ao governo federal para lidar com encargos especiais. Então, tem duas maneiras de poder cobrar das pessoas, né, que foram até hoje pela lei. Vocês sabem que hoje em dia ainda existe muita lei, muita justiça. Pelo contrário, né, cada vez mais nos últimos meses. Mas, enfim, até agora, ambos têm sido utilizados em exatamente um caso. A taxa de propriedade foi imposta após a Segunda Guerra Mundial para compensar as consequências da guerra. E a taxa suplementar, conhecida como sobretaxa de solidariedade, foi imposto para lidar com os custos da unificação alemã. Tá? Então, tem essa taxa, do qual eu falei primeiro, né, que se chama aqui a taxa de propriedariedade, né? Quer dizer, uma expropriação, na verdade, né, que foi colocado depois da Segunda Guerra Mundial. E agora, na unificação, também essa taxa de solidariedade. Né? Agora, nós estamos mais de 30 anos que se passaram, a gente continua essa taxa de solidariedade. E hoje em dia, você vê quantas infraestruturas muito melhores na Alemanha Oriental do que aqui na Alemanha Ocidental. Nem em todo canto, né, mas em muitos cantos já existem. Por exemplo, aqui na nossa cidade, quando vocês acompanham os vídeos, vocês veem que muitas ruas aqui estão cheias de buracos. E isso há 20 anos atrás não tinha, gente. 15 anos atrás, 10 anos atrás, talvez. Né? Após a Segunda Guerra, por exemplo, a taxa de igualização de encargos serviu para compensar parcialmente as perdas de propriedade causadas pelos efeitos da guerra e da expulsão. O foco da sobretaxa de solidariedade era completamente diferente. O foco era a reconstrução dos novos Estados federais, Alemanha Oriental. As despesas necessárias para isso foram interpretadas como investimentos para os quais o empréstimo parecia justificado. Claro, né? Foi, na verdade, um empréstimo a longo prazo, um investimento que, na verdade, foi importante de fazer, lógico, né? Para também levantar a Alemanha Oriental no nível da Alemanha Ocidental. Né? Como resultado, os encargos da unificação alemã foram financiados não por impostos, mas predominantemente por dívidas. Infelizmente. Né? Para isso, então, custo muito alto. Naquela vez, se juntaram à Alemanha Ocidental 17 milhões de pessoas da Alemanha Oriental que nunca tinham pago, por exemplo, por seguro-saúde, seguro-desemprego e também para seguro de aposentadoria. 17 milhões de pessoas que, de repente, se juntaram com uma parte da Alemanha com infraestrutura péssima. Num lado foi bom, porque grandes empresas aqui da Alemanha podiam fazer um bom negócio, né? De começar a construir, melhorar a infraestrutura. No outro lado, o investimento foi feito com dívidas. Esse adiamento da carga tributária fez com que o índice de endividamento do governo aumentasse 20 pontos percentuais nos anos 90.
20 pontos. Nesse contexto, a sobretaxa de solidariedade pode ser interpretada como uma tentativa de fazer com que não apenas as próximas gerações, mas também os contribuintes vivos participem dos custos da unificação alemã. Porque muitas vezes são pegos empréstimos para, então, levar 100 anos para pagar. Né? Existe também, gente. A situação problemática contra a qual uma taxa especial Corona está sendo discutida não é agora comparável com o enfrentamento do fado da guerra, nem com o enfrentamento da unidade alemã, unificação alemã. As perdas de bens materiais que justificaram a introdução da taxa de equalização de encargos não são um problema na crise da Corona. Se os formuladores de políticas visassem uma taxa Corona especial, tudo seria, portanto, a favor de uma forma de taxa que, assim como a taxa de compensação de encargos, redistribuiria, mas ao mesmo tempo sobrecarregaria as receitas. Um equilíbrio tinha que ser encontrado entre aqueles que estão sobrecarregados pela crise e aqueles que não estão. Isso significa que as pessoas que perderam seus empregos ou não puderam trabalhar seriam sobrecarregadas de maneira diferente das pessoas que não sentiam a crise em suas carteiras. Tanto uma imposição fiscal, esta poderia ser dividida dependendo da renda e dos danos, como também uma imposição sobre propriedade. Pois é, gente, essa vai ser a grande pergunta no futuro próximo, porque alguém vai ter que pagar. Né? E esse alguém provavelmente vai ser o povo, a grande maioria, como sempre, né? Vocês sabem disso. Né? O governo já fala em planos depois da pandemia passar. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, quer dizer, nós não estamos vendo ainda o final da pandemia, mas já se calcula ou já se faz planos quem é que vai assumir as despesas e como, onde podem cobrar. Né? Então tem várias maneiras, uma vez sobre o imposto, né? Que é diretamente descontado do salário, logicamente, bem fácil, como todos os outros, ou a maioria dos outros impostos. E o que também pode acontecer seria uma taxa sobre o seu bem. Quer dizer, se você tem um bem, um apartamento, uma casa, um terreno, uma firma, empresa, etc., que vale, por exemplo, só para ter uma ideia, R$1 milhão, né? 1 milhão. E o governo diz, olha, nós tivemos tanta despesa com a Corona, agora nós somos obrigados a endividar os seus bens e nós vamos deixar, por exemplo, R$500 mil livres dessa taxa, né? E tudo que passa tem uma taxa de 30% que eles vão cobrar. Quer dizer, se você tem um imóvel de R$1 milhão, eles vão descontar esses R$500 mil livres e sobre os outros R$500 mil, que corresponde, nesse caso, a metade do valor do seu imóvel, eles vão cobrar uma taxa de 30%. Né? Que o governo vai colocar em cima da tua dívida da sua casa ou apartamento. Quer dizer, R$500 mil vão sobrar, uma taxa de 30%, são R$150 mil. Que, de repente, se o governo decidir, amanhã você tem na sua conta como negativo. Quer dizer, você vai ter que assumir essa dívida. E assim o governo se desfaz das dívidas dele. É bem provável que isso aconteça,
porque de outra maneira vai ser muito difícil, gente. A questão é só se o governo também vai chegar nos mais ricos e vai cobrar deles, ou se tudo apenas fica só nas costas do povo outra vez. Povo, eu vou incluir também pessoas que têm bens, 1 ou 2 ou 3 apartamentos, etc. Também tem que se ver se de repente o primeiro bem fica sem taxa, fica livre, etc. Então tudo isso nós temos agora pela frente e pode realmente chegar uma hora que vai ser mais duro ainda pelas consequências das atitudes do nosso governo. Que mesmo a gente não concordando, a gente vai assumir as consequências, querendo ou não. Grande abraço para vocês, ótimo dia, bom que vocês estão aqui. Não esquecem de dar uma olhada na inscrição de vocês, se ela ainda está atualizada. Muito obrigado por tudo isso, grande abraço do coração, até mais no próximo vídeo.